Finalmente esse vídeo vai rolar! Aqui tô devendo pra vocês há 3 anos. E por que que eu não fiz? Por quê? Porque eu queria que fosse perfeito. E eu tava percebendo que eu já tava começando a esquecer alguns detalhes desse momento. E eu não quero esquecer detalhes, eu vou contar tudo como é que foi. Eu acho importante começar dizendo, é um bom relato de parto. Então, se por acaso você tá procurando saber como é que é esse momento, de repente você tá passando por um momento de espera e tá, né, ansiosa para o seu momento, eu aconselho fortemente você a evitar ver relatos de parto, principalmente relatos de parto traumáticos. Por isso que eu tô te avisando já que esse é um bom relato de parto, mas mesmo sendo um bom relato de parto, cara, ou assiste muito antes da tua hora, ou assiste depois, porque isso só aumenta a nossa ansiedade, né? E a gente fica um bichinho bem ansioso antes de parir, né? Vamos lá. A minha gestação foi uma gestação bastante conturbada. As minhas dificuldades foram hipotireoidismo. O hipotireoidismo deixa o teu metabolismo muito lento. Então, eu ganhei peso muito rápido logo no início. E eu achava que não tinha problema, porque eu queria parecer grávida. E eu aproveitei essa minha situação momentânea, né, de estar grávida, para realmente tirar os freios. Eu entrei naquela onda, né, de... tem que comer por 2. Quem nunca escutou isso, né? Eu entrei na onda de comer demais, então eu ganhei realmente muito peso. Eu ganhei mais de 30 quilos durante a gestação da Isabela. Eu pesei mais de 100 quilos. Só de lembrar já dá um negócio. Eu tive dificuldade com a tireoide, eu tive dificuldade com o sobrepeso, eu tive dificuldade com a pressão. A minha pressão estava começando a subir ali no final. E eu quase fiquei surda durante a minha gestação. Porque eu rompi os 2 tímpanos. Pensa, a gestação da Isabela pra mim foi marcada por medo, porque eu tinha medo de perdê-la, eu tinha medo de não conseguir atender às necessidades dela desde a gestação, porque eu sempre fiz tudo muito certo, não porque era o certo a se fazer, mas porque eu não queria a responsabilidade de, caso desse algum problema, eu ter negligenciado alguma coisa, entende? Então, eu busquei fazer sempre o que é o certo para não ter que lidar com a culpa de dar alguma coisa errada e eu pensar, putz, mas eu não fiz isso, não fiz aquilo. Não, eu fazia tudo certinho, tudo perfeitinho. Essa foi a marca da criação da Isabela, né? A perfeição. Eu sempre busquei fazer tudo muito certo com a Isabela. Isso teve consequências também para mim e para ela. Eu vou conversar com outra hora sobre isso. Então eu queria tirar o meu da reta, né? Se desse alguma coisa errada com a Isabela, não. Eu fiz tudo que eu podia, eu fiz o meu melhor. Eu fiz direitinho o tratamento antes, né? Comecei a tomar ácido fólico antes de engravidar e papapá. Realmente foi tudo muito sabe? Perfeitinho. Mas mesmo assim eu tive uma gestação conturbada por esses fatores que eu acabei de mencionar. Uma das coisas que me ajudou muito e que eu aconselho você a ter também, caso você seja uma mãe de primeira viagem e também queira fazer tudo certo, ou é uma mãe muito ansiosa, tem medos e tal, é você ter o acompanhamento de uma doula. O que é doula, Melissa? Nem eu sabia o que era esse negócio antes desse mundo maternidade. Doula é uma pessoa especializada em acompanhar todo o pré-natal de uma criança, auxiliando a mãe nos processos. Geralmente a doula é aquela pessoa que vai te explicar quais são os processos, te explicar como funciona um parto, te explicar como é que o teu corpo vai funcionar, te explicar alguns cuidados do pós Natal. É alguém que tu geralmente vai depositar muita confiança e é alguém que se propõe a, na hora do parto, acompanhar todos os teus processos. Eu tive a graça de ter uma doula porque uma amiga minha lá do ensino médio, pensa, uma amiga do ensino médio, que me seguia no Instagram, viu que eu tava grávida e ela disse, eu tô trabalhando como doula. E eu quero oferecer o meu acompanhamento pra ti. Eu recomendo o trabalho dela, é Daniela Vomer, procure no Instagram dela. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição, caso você precise, queira uma doula. No caso, eu precisei fazer um acompanhamento com a doula à distância, porque ela mora lá no Rio Grande do Sul, eu moro no Espírito Santo. Então, a gente precisou fazer todo esse atendimento, toda essa preparação pro parto, a gente precisou fazer online e para nós funcionou. Então, para a preparação do parto, eu tinha o acompanhamento de doula, eu tinha um pré-natal feito bem direitinho.
E eu também, simultaneamente a isso, fiquei sabendo daquele negócio da ocitocina. Já ouviu falar da ocitocina? Ocitocina é o hormônio do amor, digamos assim. A mulher precisa ter uma carga enorme de ocitocina para parir. É basicamente a ocitocina que dá aquela força para a mulher para fazer o expulsivo. Então eu sabia que eu precisava sentir muito prazer no momento do parto. Então como é que eu me preparei para o momento do parto com antecedência? Eu, durante a minha gestação inteira, fui buscando músicas que me dessem muito prazer, que me conectassem com o ser mãe e com o serzinho que estava para vir. Então eu fiz uma playlist para o bebê. Para mim foi essencial. Para você pode nem dar tempo de escutar a sua playlist, ou você pode simplesmente não ter vontade de escutar nada. Mas para mim, que tive um parto de mais ou menos umas 15 horas, eu devo ter escutado aquela playlist, sei lá, pelo menos umas 15 vezes. Uma playlist de 1 hora, no caso, né? Então, tipo, eu rodava. Tanto que a bateria do meu celular acabou na hora do parto e eu não consegui gravar o parto, o primeiro parto. Mas eu gravei o segundo, mas isso é um assunto para outro vídeo. Meu plano de parto era ter um parto mais natural possível, ou seja, sem tantas intervenções de fora, mas que eu fosse a protagonista do meu parto. Já ouviu falar desse termo? Que é basicamente a mulher se concentrar, sentir o seu corpo e deixar a natureza agir. E eu queria muito, eu orava muito para Deus, para eu ter essa experiência de passar por aquilo que ele pensou que a mulher passasse. Eu iria tentar o natural, o parto normal, vaginal. E se caso tivesse alguma complicação, eu não teria problema nenhum em ir para cesárea. O que eu não queria fazer era marcar uma hora para meu bebê nascer de acordo com os meus caprichos, com a minha agenda, com, sabe? Não. Queria que meu corpo desse sinais e então a gente passasse para o hospital e visse então o que queria acontecer, porque é um momento que a gente não tem controle, certo? A gente não tem controle, a gente pode se preparar ao máximo possível. Até foi muito importante, né? Muito interessante, é muito interessante você acompanhar também o relato de parto do Daniel, porque ali também eu me preparei e achei que ia ser parecido com o da Isabela, não foi. Não foi parecido com o da Isabela, parto do Daniel. Eu acho que as coisas mais importantes que eu fiz de preparação para o parto foi, com certeza, o trabalho com a doula, essa playlist de músicas para o bebê, para eu escutar durante o processo de parto, de trabalho de parto, e liberar a ocitocina. Levar chocolates. Você vai ver no meu relato de parto que um chocolate salvou meu trabalho de parto, viu? Eu vou contar depois. Levar comida para o hospital é importante, sim. Prestem atenção nisso. Escolher versículos bíblicos. Eu escolhi 2 capítulos da Bíblia. Na verdade, eu escolhi um capítulo da Bíblia. Meu marido entendeu errado, leu outro capítulo da Bíblia e, no final das contas, os 2 capítulos bateram, fechou com o momento. Então, nos momentos onde eu estava muito ansiosa, muito nervosa e estava com dor, estava sofrendo, eu dizia, amor, lê a Bíblia para mim. E aí ele ia direto nesses capítulos que eu havia escolhido já. E ele lia para mim, e aí eu me tranquilizava, me acalmava, chorava, descarregava, voltava para o trabalho de parto com outro ânimo, sabe? E, obviamente, ter alguém de confiança e que te transmita segurança. Por exemplo, a minha mãe teria sido uma péssima acompanhante de parto, por exemplo. Porque minha mãe, ela tava muito nervosa. Nas mensagens, ela deixava a gente nervosa, sabe? Porque minha mãe dizia... E aí, já acabou? Tá tudo, né? Acabou. E a cesárea, como é que a Melissa tá? Ai, por que ela tá sofrendo tanto? Por que tá demorando tanto? Ai, vai logo pra cesárea. Tipo, minha mãe tava tão nervosa, e ela passava tanto nervosismo, que o meu marido nem passava as mensagens dela pra mim. Tipo, eu nem sabia o que tava acontecendo do outro lado do celular, eu só tava bem concentrada com meus fonedinhos de ouvido no meu mundinho de parto, sabe? Graças a Deus a minha mãe não tava lá, porque ela era uma pessoa muito nervosa. E eu sei que eu também provavelmente não vou poder ver o parto da minha filha, porque eu sou uma pessoa nervosa também, ansiosa, que se vê ela sofrendo vai dizer... Eu não quero ver ela sofrendo, dá uma anestesia pra essa violina, pelo amor de Deus, ela vai morrer, eu não quero ver minha filha sofrendo. O meu marido não, meu marido me transmitia segurança, paz, né? Você vai conseguir. Ele levava as coisas meio descontraídamente. A gente deu risada, ele dormiu durante o meu trabalho de parto. Nossa, a maior parte do meu trabalho de parto eu acho que meu marido dormiu. É isso, esse vídeo ficou muito longo, eu vou dividindo as partes e até a próxima parte. Tchau, tchau. Gente, eu jurava que tinha um negócio no meu dente. Não acredito. O que é isso? Café da manhã. Ai, que vergonha. Não. Pedaço de comida. Próximo vídeo.